Graça e paz para você. É com grande alegria que damos continuidade ao projeto Núcleo Luz para o Mundo, leitura orante da Palavra de Deus, em comemoração ao centenário de fundação da nossa querida Arquidiocese de Belo Horizonte e do cinquentenário do mês da Bíblia, neste mês de setembro de 2021. Que bom que você está participando de mais um programa da leitura orante da Palavra de Deus, pela TV Horizonte, Rádio América e demais meios de comunicação da Arquidiocese. Ele está iniciando neste momento. Ele é um encontro semanal com você. Convide sua família e outras pessoas que desejam crescer numa espiritualidade bíblica por meio da leitura, meditação, contemplação, oração e ação, ou seja, a vivência a partir dos evangelhos dos domingos. Nossos momentos de oração continuarão nas terças-feiras, às 20 horas, e você sempre é bem-vindo e bem-vinda. Pegue a sua Bíblia, encontre nela Marcos e rezaremos com a comunidade segundo este Evangelho, o capítulo 7, os versículos de 31 a 37. E neste programa, vocês contam com a minha presença e a presença de Ruth Ribeiro, Maria José Cieiro e Marisa Magalhães Pinto, que cursaram o curso Bíblia em Comunidade e são tutoras dos cursos EAD do SAB e membros da Associação dos Cooperadores Paulinos para o Evangelho. Minhas colegas e eu estamos aqui com muita alegria e fé, propondo a você mais um encontro de leitura orante com a Bíblia. Como vocês já conhecem os passos, vamos recordar a leitura orante se desenvolve em 5 passos. Primeiro, leitura. O que o texto diz? Nesse passo, somente ler o texto, sem interpretá-lo. Segundo, meditação. O que o texto diz a você? Neste diálogo com o texto, com Jesus, com os personagens. Terceiro, contemplação. O que o texto me leva a experimentar? Silêncio. Nesse passo, só você e Deus. Quarto, oração. O que o texto me leva a falar com Deus? Fazer uma oração na primeira pessoa. Quinto, ação. O que o texto me leva a viver? Uma ação concreta. Podemos dar início à leitura orante com uma invocação ao Espírito Santo, para que ele nos conduza ao encontro com Deus, nosso Pai, fazendo agora o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Iluminados e iluminadas pelo Espírito Santo, crie agora um clima favorável de acolhimento. Sente-se confortavelmente, feche os olhos, respire fundo, aquiete. aquiete o seu coração e a sua mente.
tome sua Bíblia e escute o que Deus tem a lhe dizer. E com certeza, o Evangelho de hoje, segundo a comunidade de Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37, será acolhido em seu coração no amor e na humildade. Vamos situar o texto no seu contexto. O Evangelho de hoje é do 23º domingo comum o primeiro domingo do mês da Bíblia, setembro, que neste mês e neste ano completam seu cinquentenário. O Evangelho, segundo a comunidade de Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37, situa-se na primeira parte deste Evangelho. E nela está a compreensão da centralidade desta palavra, que é responder quem é Jesus. O texto que precede a este é da mulher cirofenícia que tinha uma filha com espírito impuro. E o posterior fala do milagre da multiplicação dos pães. No texto de hoje, Jesus caminha com seus discípulos em direção ao mar da Galileia, quando foi surpreendido por um surdo gago e lhe pedem para imporem as mãos sobre ele. Com esta preparação, podemos dar início ao primeiro passo. Leitura. O que o texto diz? Neste passo, você vai conhecer o texto. Não vai fazer interpretação nem tirar mensagens, apenas entender o texto. Quando Maria José proclamar a palavra para nós, fique atento ao lugar onde Jesus está e nos personagens envolvidos. Vamos ler o texto? Maria José, você pode proclamar a palavra para nós? Evangelho de Jesus Cristo, segundo a comunidade de Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37. Jesus deixou de novo a região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem que era surdo e mal podia falar, e pediram que impusesse as mãos sobre ele. Levando-o à parte, longe da multidão, Jesus pôs os dedos nos seus ouvidos e cuspiu, e com a saliva tocou-lhe a língua. Olhando para o céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua soltou-se e ele começou a falar corretamente. Jesus recomendou com insistência que não contasse o ocorrido para ninguém. Contudo, quanto mais ele insistia, mais eles o anunciavam. E eles, cheios de grande admiração, diziam, tudo ele tem feito bem, faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você pode agora reler o texto. Tente fazer a sua síntese. É como se você fosse contar para alguém o que você ouviu e leu. Observe se alguma palavra ou frase lhe tocou e pare um pouco. Agora, Marisa fará uma síntese para nós. O texto fala que Jesus deixou a região de Tiro, passou por Sidônia, continuou até o mar da Galileia e lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar. E pediram-lhe que impusesse a mão sobre ele. E Jesus o levou para longe da multidão, pôs os dedos em seus ouvidos e tocou-lhe a língua com a saliva. E disse,
Efatá, quer dizer abra-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram e a língua soltou-se. Vamos ao passo seguinte. Meditação. O que o texto diz para mim? Este passo convida você a dialogar com o texto, atualizá-lo para que ele penetre em sua vida e a transforme. A meditação é o momento de refletir e confrontar o texto com a própria vida. Dialogue com o texto do Evangelho para aprofundar e mergulhar no sentido dos gestos e das palavras de Jesus. Seguem algumas perguntas que podem lhe ajudar. O que Jesus fala? Para quem ele fala? O que Jesus faz? O que acontece à pessoa? Como reage o povo? E hoje, o que o texto diz para você, para a sua comunidade, onde você vive? Agora, convido Maria José, Marisa, Irmã Romi a partilharem, se o desejarem, o que o texto diz para vocês. Relendo o texto aqui, eu vejo assim: Jesus deixou a região de Tiro, passou pela Sidônia. Jesus estava caminhando, ele sempre estava em movimento. Trouxeram-lhe um homem, trouxeram-lhe. Esse homem precisava que alguém intercedesse por ele. Era surdo e mal podia falar. Pediram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Nós vimos na última leitura da lei do puro e do impuro. Quem tocasse num homem impuro também se tornava impuro. Algumas coisas aqui me chamam a atenção. Muitas vezes nós precisamos que alguém interceda por nós. Temos a humildade de pedir ou de ser levados por alguém até Deus. Esse homem, além da sua deficiência física, que o tornava impuro, o afastava, ele era marginalizado, ele estava longe da sociedade. Isso também me lembra da acolher das pessoas que estão marginalizadas. Continuando aqui olhando o texto, Jesus separa, ele leva o homem à parte. E no levar esse homem à parte, ele cria uma intimidade com esse homem. Exatamente, ele o olhou nos olhos. Jesus toca e abre os ouvidos, mas Jesus olha para o céu e entra em comunhão com Deus. Isso me lembra de orar, de pedir a Deus, de rezar, antes das minhas atitudes com o próximo. Ele diz efatá. Isso me lembra da importância da palavra de Deus, de lê-la, de deixá-la cair no meu coração, de lembrar dos momentos mais importantes. Os ouvidos do homem se abriu, a língua se soltou e ele começou a falar corretamente. Olha que maravilha. Jesus o liberta, o reintegra, ele passa a viver em comunidade. Isso os torna dignos. Então vamos lembrar que também nós podemos ajudar as pessoas a se tornar cada dia mais dignas, a conviver no meio dos outros. E Jesus recomenda com insistência. E é interessante, olha, quanto mais ele pede, mais as pessoas divulgam. E assim é a palavra de Deus. Cada vez mais nós precisamos divulgá-la, né? Levar até as pessoas. E no final, ele dizia, tudo ele tem feito bem. Isso me lembra Gênesis, lá no comecinho, capítulo 1, onde Deus vira e fala assim, e Deus fez tudo e viu que tudo era muito bom. O texto, com muita humildade e fé, ele me fala da caminhada de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Pelas cidades ele ia andando, atravessou a região da Decápole,
que são aquelas 10 cidades gregas, e foi levado um homem surdo e falava com dificuldade, um gago, né? E pediram-lhe para curá-lo. Jesus o acolhe e se afasta da multidão. A mim quis dizer isto, que ele quis afastar do barulho, da multidão, onde talvez fosse difícil escutar e realizar aquele processo terapêutico. E esse processo era muito utilizado na época, com a saliva. Nesse caso, ele colocou em seus ouvidos, que é um órgão profundo de escuta. E também lhe tocou a língua, que é um órgão importante da fala, e pronunciou a palavra em aramaico, efatá, abra-te, quer dizer, abra-te o ouvido e abra-te a boca, a língua para falar. Hoje, esse gesto me diz que é preciso libertar da surdez que às vezes temos para poder falar. É preciso escutar para compreender. Falar, anunciar a palavra de Deus. É preciso testemunhar esta libertação como confissão de fé. Escutar Deus em si mesmo e no outro. Escutar Deus com o coração. Este outro pode ser alguém próximo ou distante, de forma presencial, virtual ou telefônico. Escutar a palavra de Deus e falar dela e sobre ela. Esta foi a reflexão que me veio muito forte neste texto. O texto fala de um doente surdo e gago, que foi levado para Jesus impor as mãos sobre ele. Eu coloco-me no lugar deste homem e imagino quantas dificuldades ele já teria enfrentado. Discriminações, gozações, que ele terá sofrido por ser surdo e gago. Imagine você a solidão em que esse homem vivia. Era tido como um amaldiçoado por Deus, porque estava descontando os próprios pecados, ou de alguém, segundo a visão da época. Por isso, era um abandonado por Deus, talvez abandonado também pela família e pela sociedade, e tido como um impuro. O homem não consegue comunicar-se bem com as pessoas, mas Jesus o entende e comunica-se com ele pelo toque, conduzindo-o à parte. Toca-lhe os ouvidos com os dedos e depois toca-lhe a língua com a própria saliva. Jesus olhou para o céu e suspirou e disse: Éfatá, abre-te. E pediu-lhes que nada contassem, mas ninguém se conteve. Diante do homem que começou a ouvir e falar, que alegria Jesus devolveu-lhe a dignidade com o seu toque de amor, de compaixão, e devolveu a ele mesmo, a sua família, a sociedade, como uma pessoa normal, agora abençoada por Deus e pela ação de Jesus. Jesus, com o seu gesto, disse-me que Deus não castiga, mas que Ele ama a todos, quer a todos livres e felizes, fazendo o bem às pessoas, como Jesus fez, e sem cansar. Você, eu, aceitamos e acreditamos
profundamente no perdão de Deus? Para mim, esse texto fala muito da fé daquele povo que seguia Jesus. Eles tinham certeza que Jesus era capaz de curar a surdez e a fala daquele homem. Então eles seguiram, ele já tinha feito vários outros milagres antes. Eles já tinham visto, já tinham vivido, já tinham convivido com Jesus, e Jesus também já tinha convivido com aquele povo e sabia da necessidade de cada um, sabia da necessidade daquele surdo, mudo, que precisava de ter de volta ele tinha que ter de volta a sua dignidade de filho de Deus, de pessoa da comunidade. Ele tinha que resgatar a sua dignidade como filho de Deus e como filho do homem. Vamos ao próximo passo. Contemplação. O que o texto me leva a experimentar? A contemplação é um momento de silêncio. Silêncio da mente e do coração. Deixe Deus falar ao seu coração. Dê espaço para que Ele fale, por meio de seus sentimentos, suas iluminações, seus apelos, suas moções. Perceba o que Deus fala ao seu coração. Deus convida você a comprometer-se com o processo de transformação. Vamos ao próximo passo. Oração. O que o texto me leva a falar com Deus? Agora, você é convidada a falar com Deus. Fale em primeira pessoa do singular. Sua oração pode ser de adoração, louvor, súplica, ação de graças, agradecimento, pedido de perdão, aquilo que seu coração lhe pede. Peço à irmã Romi, a Maria José e Marilda, partilhem conosco o texto que vocês falam com Deus. Senhor Jesus, eu agradeço o seu gesto respeitoso de conduzir à parte o doente, de tê-lo tocado exatamente por ser a linguagem que ele entendia, o toque, para ser curado. Você lhe restituiu a alegria, o sentido de viver. Eu lhe peço, toca-me, ensina-me a ter a sensibilidade deste cego que se deixou tocar por Jesus, que desejou ardentemente ser livre e receber dele o dom e a graça da cura. E a sua compaixão, Jesus, e misericórdia para comigo mesma e com as pessoas, por seus limites e de acolhê-las na alegria e no serviço. Agradeço, Senhor, por esse gesto que me tocou profundamente. Você não expôs esse gago e surdo ao ridículo. Você o chamou à parte. Você tocou-lhe os ouvidos. Você tocou a língua dele com a sua saliva. Ele restituiu a liberdade. A gratidão que nasce a partir dessa experiência é muito grande, seja
deste surdo gago, como também de toda a comunidade que estava presente e viu esta sua realização. Jesus, você realiza maravilhas em meio à sociedade no seu tempo. Isso me fala profundamente da sua bondade, da sua misericórdia. E eu lhe agradeço, Jesus, porque o seu coração, a sua bondade, os seus gestos encantam pela delicadeza, pela sensibilidade. Eu não vi nenhuma narrativa do Evangelho onde alguém lhe tivesse pedido e que você se recusasse. Ou dissesse, não, estou cansado, hoje passei um dia inteiro muito puxado, como a gente costuma dizer ou fazer. Mas você não, Jesus. Você foi de uma delicadeza, de uma generosidade em todos os evangelhos. Eu te agradeço, Jesus. E lhe digo, glória ao Pai, que nos deu você para realizar essas maravilhas em meio à sociedade de ontem e de hoje, pelos nossos gestos, pelo nosso carinho com as pessoas, pelo nosso serviço. Obrigado, Jesus, por esse seu testemunho que para mim é muito forte. Amém. Senhor, peço sua misericórdia. Coloque seus dedos nos meus ouvidos, do corpo e da alma, para que eu possa escutar sua palavra, guardá-la no meu coração e colocá-la em prática segundo a sua vontade. Que meus ouvidos, além de ouvir as pessoas, sem interrompê-las, escute suas palavras, escute seus corações. Que o mundo escute a dor dos marginalizados pela sociedade e pela pandemia. Senhor, escuta-nos. Amém. Ajuda-me, Senhor, a fazer silêncio. Quero escutar a tua voz. Segura minha mão, guiai-me. Fiquemos a sós, você e eu. Ensina-me, Senhor, a discernir quando devo falar e quando devo silenciar, em prol de vosso reino. E nesse Evangelho, Senhor, eu tive uma oportunidade grande de ver o quanto o Senhor é generoso, o quanto é bom, o quanto atende os pedidos das pessoas. Fazei-me com o vosso coração, fazei-me que meu coração assemelhe ao vosso, para que eu possa também ter generosidade com o meu próximo. Para mim, Senhor, você é o profeta, é o caminho, é a verdade, é a vida, é o mestre, é o amigo, é o filho de Maria de Nazaré. Obrigada por tudo, Senhor, pelas bênçãos de poder ter acesso também, de ter olhos e ouvidos para escutar esse Evangelho. Amém. Senhor, abra-me os ouvidos e a língua, para que eu esteja sempre disposta a ouvir e anunciar a sua palavra. Abra também, Senhor, os ouvidos dos nossos governantes para ouvirem as súplicas, para ouvir os pedidos dos mais pobres. E abra também, Senhor, a fala e a língua das pessoas mais pobres, para que elas possam ser ouvidas e atendidas em todas as suas necessidades. Amém. Ação. O que a palavra de Deus me leva a viver. Após nosso caminho percorrido hoje,
o que o texto sugere você a realizar até nossa próxima leitura orante? Não importa o tamanho da ação. Pode ser uma pequena mudança de comportamento ou uma reflexão mais profunda sobre suas ações. Pergunte o que esse texto de hoje despertou. Escolha um gesto concreto, factível, que você consiga viver durante esta semana, como resposta ao apelo que o Senhor lhe fez. Assim, concluímos nossa leitura orante de hoje, rezando a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agradecemos a sua presença nessa leitura orante, bem como agradecemos a Dom Valmor, a Arquidiocese e a toda a equipe de comunicação da Rede Catedral e demais meios de comunicação social. Na próxima semana, às terças-feiras, no mesmo horário, às 20 horas, continuaremos a leitura orante sobre os evangelhos dos domingos. Até lá!